Olá pessoal, estamos aqui na sede da BHZ Connect, no Alto Vera Cruz, para gravar mais um Pod Connect. Gostaria de pedir para vocês seguirem nas redes sociais, tanto a BHZ Connect quanto as redes sociais das escolas em que a gente atua. No caso, a Engenheiro Prado Lopes, Geraldino Soares e a Paulo das Graças também, tem a colega Vitória. Hoje nós vamos falar sobre o Núcleo de Acolhimento Educacional, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação e prevê a atuação de profissionais da psicologia e assistentes sociais nas escolas. Aí, dando continuidade, gostaria de me apresentar. Eu sou o Renato, assistente social, e atuo no NAI aqui da região leste. Lembrando que o NAI é o Núcleo de Acolhimento Educacional da Secretaria de Educação. Conto também com a presença da professora de matemática Lana, da Escola Geraldino Soares, que eu mencionei, né? Inclusive, fica o convite para seguir as redes sociais de todas as nossas escolas. Tanto eu quanto a Vitória não atuamos só nessas escolas polos. A gente tem outras escolas também aqui da região leste. A gente conta também com a presença da coordenadora pedagógica da minha escola polo, que é a Rosimeire, né, da Escola Estadual Engenheiro Prado Lopes, e com a presença da minha colega do NAI, também assistente social, que atua no NAI aqui da região leste, a Vitória. Então, no nosso encontro a gente vai falar sobre o Núcleo de Acolhimento Educacional, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação, regulamentada pela Resolução 4.701 de 2022 e pela Lei Federal 13.935 de 2019, que dispõe sobre a prestação dos serviços de psicologia e serviço social na rede pública de educação básica do nosso país. Dando continuidade, o NAI foi criado então pela Secretaria de Educação. A gente precisa agora mencionar que o NAI é composto por uma dupla de profissionais, um psicólogo e um assistente social, que vão atuar de forma itinerante nas escolas estaduais do entorno, né, do polo. No caso, eu mesmo trabalho na Engenheiro Prado Lopes, mas atendo várias escolas aqui da região leste, como, né, César Tavares, professora Alaide Lisboa, lá no Taquaril, a própria Escola Geraldina Soares, aqui no Esplanada, atendo também a Escola Caminho à Luz, várias escolas aqui da região. E pensando agora nos objetivos, né, do NAI, eu preciso mencionar que é importante a gente identificar o próprio nome, né, do Núcleo de Acolhimento Educacional. Isso diz muito sobre a nossa proposta, que é de fato acolher, unir os nossos conhecimentos e passar a atuar na política de educação. Aí os objetivos naturalmente vão ser apoiar o processo de ensino e aprendizagem, prevenir e minimizar questões sociais, trabalhar com promover o ensino numa perspectiva inclusiva, além disso, dar atenção, encaminhar as demandas psicossociais que ocorrem na nossa escola. Ah, que legal! E o NAI também ele pode fazer isso através de quais ações nas escolas? Então, como a gente fala da profissão do serviço social e da psicologia, né, a gente então está lidando com algumas capacidades constitutivas próprias das profissões. E nós, enquanto assistentes sociais, né, Renato, a gente lida com a questão social que se manifesta nos mais variados, né, nos mais diversos espaços da vida em sociedade, também dentro da escola. Quando a gente fala dessas dificuldades, das expressões da questão social, a gente fala de violências, questões relacionadas
alguns conflitos familiares que vão ser refletidos dentro da escola, na forma como o aluno constrói suas relações, como ele se comporta, né? A gente fala também de casos de bullying, de evasão, casos relacionados ao racismo, à homofobia, enfim, diversas questões, né, que se colocam na sociedade e que, por consequência, estão dentro da escola como um espaço da vida social, né? A escola é um espaço de relações, de convivência. E aí, como que a gente trabalha essas questões, né? Qual que é a perspectiva do nosso trabalho? O nosso foco é trabalhar na viabilização dos direitos, então na consolidação dos direitos humanos dentro da escola. E aí, como que a gente pode fazer isso, né? Como que isso se desdobra? Quais são as ações práticas? Como que a gente constrói esse trabalho no cotidiano da escola? A gente tem a possibilidade, né, de estruturar no nosso processo de trabalho ações coletivas, momentos coletivos para o debate, para a conversa, para o diálogo sobre essas questões. A gente trabalha numa perspectiva também de acolhimento, de uma escuta especializada, de uma escuta ativa, né? E a gente está na educação, o público da educação básica é criança e adolescente. Então a gente precisa ter sempre em mente que criança e adolescente, eles estão num processo peculiar de desenvolvimento, né? São muitas questões, muitas mudanças, questões biológicas, psicossociais, né? E o aluno, ele é fruto de uma realidade familiar, cultural, socioeconômica, né? E é na escola que isso vai aparecer, né? Porque a gente entende que a escola, para além de um espaço de aprendizado, né? Para além de um espaço de construção de conhecimento, é um espaço também de relações, de convivência, de interações. Então, a questão social, ela se manifesta, né, naturalmente nesse espaço. Mas eu acho que a nossa atuação, ela está muito voltada para ações coletivas, para uma aproximação com a família, né? A família é parte desse processo. E são construções, enfim, que vão ser edificadas, né, com o tempo, para a gente construir vínculo com os alunos, para a gente ter essa aproximação da realidade que eles vivenciam, para que isso seja refletido, né, no processo de ensino e aprendizagem de uma forma positiva, né? Então, é mais sobre isso, né, da gente... De fato, assim, promover esses espaços de discussão, né, numa linha mais educativa, né, com as ferramentas e os instrumentos que a educação oferece, assim, para nós, né. Doutor Vitória, você falou da articulação, a gente não pode esquecer da importância da articulação também com as outras políticas, da política de assistência social, da política de saúde, que é muito importante. A nossa própria resolução do NAI prevê essa aproximação de toda a rede socioassistencial, do sistema de garantia de direitos e, sobretudo, da saúde também, para olhar, aproximar, trazer esses atores e fomentar espaços de formação para além da educação, né? Pensando na cidadania, no fortalecimento e na concretização de uma própria educação em direitos humanos. E com os desafios que nós temos nas escolas hoje de atrair cada vez mais os alunos, quais os desafios que vocês têm, as dificuldades no setor de vocês para desenvolver esse trabalho? Olha, pensando assim num aspecto mais de contexto, assim, não só da nossa atuação específica nas nossas escolas, mas do NAI, falando assim de um olhar mais amplo para o NAI. A gente convive, né, com diversos desafios na escola, né, em relação aos alunos, aos professores, aos demais profissionais de educação, às famílias, à própria rede socioassistencial. A gente convive com uma fragilidade, com uma precarização dos serviços públicos e, obviamente, isso vai impactar também o nosso trabalho, porque a escola, ela tem um limite, né, a educação é uma das políticas, né, e a escola faz parte de uma rede de proteção, então a gente vivencia esses desafios em relação à articulação com a rede, para a materialização de alguns direitos, né, acesso a alguns serviços. A gente tem enfrentado também um desafio em relação à nossa inserção nas escolas, porque eu acho que, pelo menos eu tenho percebido nas minhas escolas, que grande parte dos profissionais que já têm uma trajetória na educação, eles enxergam a nossa presença como... Eles têm uma resistência em nos receber. É como se a gente estivesse chegando na escola para atribuir a eles mais trabalho, para sobrepor ações, e essa não é a finalidade do nosso trabalho. A gente está na escola como um apoio especializado para a escola, para a gente lidar, atender e acolher diversas situações, diversas questões que os professores
professores, que a direção, enfim, que o especialista não tem competência técnica, teórica, metodológica para atuar, né? A gente lida com a questão social, então a gente lida, obviamente, com processos de violação, de vulnerabilidade, de exclusão, discriminação, né? A gente lida com os dilemas da vida humana, né? Então, a nossa inserção na escola é muito importante, porque a escola, como eu falei, é um espaço da vida em sociedade. Então, a gente precisa trabalhar a questão de direitos, de cidadania, né, do processo de cidadania. A gente está ali para contribuir com a qualidade crítica da educação. A gente também pode fomentar esses espaços de formação para professores sobre diversos temas, né, relacionados à vida humana, enfim. Que eu acho que é importante a gente levar essa contribuição, porque se a gente está falando de educação, se a gente está dentro da escola, a gente está falando, então, consequentemente, de um processo de formação, né? De mentalidade, de relações, da forma como cada um participa da vida social, e isso é muito importante. Então, acho que um dos desafios também é essa inserção, é a gente, de fato, ser reconhecido e ser visto também como um profissional da educação, né? Então, ainda mais por essa transitividade, porque a gente atende muitas escolas, então, infelizmente, por consequência do trabalho ser itinerante, a gente não consegue estar na mesma escola todos os dias, e isso acaba fragilizando ainda mais o nosso trabalho e fragiliza ainda mais o nosso lugar como esse educador, porque aí a gente fica sendo visto como um profissional externo à escola. Que vem aqui 1, 2, 3 vezes no mês e faz isso e faz aquilo. Então, a gente não tem uma continuidade nas ações, a gente não faz parte do cotidiano de cada escola. E isso tem sido um desafio pra gente, porque as coisas acontecem todos os dias, né? A escola funciona, a gente estando lá ou não. Então, tem sido, assim, um dos principais desafios, assim, pra gente, né, Renato? Assim, Sim. O grande número de escolas, essa dificuldade de aproximação, dificuldade de ser percebido como educador também. E, né, enfim, além dos desafios próprios ali do contexto de cada escola, né, que se relacionam à questão social, acho que é isso, assim, tem sido bem difícil mesmo. Eu espero que pro ano que vem a gente consiga consolidar um trabalho melhor. No Alto Veracruz, aqui no Engenheiro Prado Lopes, nós conseguimos fazer 2 trabalhos junto com o NAI, né, que foi uma conversa de sala em sala sobre o bullying, né, sobre a importância de reconhecer o bullying. E agora, na Consciência Negra, a gente conseguiu, na semana, fazer uma roda de conversa com os alunos, que eu creio que foi bem proveitosa também, né? Sim. Vocês podem dizer bastante. E diante desse desafio com os professores, a resistência dos professores, alunos e pais, como vocês enxergam a educação no Brasil? Eu acho que a visão que a gente tem, assim, dos contextos sociais é algo que dialoga muito também com os princípios éticos, políticos da nossa profissão, porque a gente tem um projeto ético-político, a gente tem objetivos históricos, né? E a nossa profissão, ela responde necessidades da sociedade civil, né? A gente se articula aí a classe trabalhadora, então a gente tem princípios, tem objetivos, tem valores coletivos e democráticos. Então, quando eu penso, né, na política de educação, na educação como um todo, como ela se estrutura na sociedade brasileira, eu acho que assim como todas as áreas que a gente se insere, eu acho que a educação, a escola, é um espaço, assim, de muita contradição. É um campo de contradição pra gente, porque ao mesmo tempo que ela tem objetivos ali que vão responder necessariamente ao sistema capitalista que a gente vivencia, né? Por exemplo, acho que a educação no Brasil, ela tem 2 grandes frentes, tanto objetiva quanto subjetiva, né? A gente sabe dessa necessidade da produção de mão de obra para atender os valores do capital. A educação, necessariamente, ela sempre se articula ao mercado de trabalho, porque a gente precisa trabalhar para sobreviver, né? Mas também tem esse caráter subjetivo de produção de mentalidade, da reprodução dos contextos sociais, dessa prática social do consenso. E aí a gente já precisa problematizar, sabe? Todas essas questões. Por outro lado, é um espaço que a gente também tem a possibilidade de materializar o nosso planejamento de trabalho enquanto assistentes sociais. E enquanto assistentes sociais, como eu falei, como a gente trabalha numa perspectiva ampla, né, atendendo necessidades da classe trabalhadora, então a gente tem toda uma compreensão, né, acerca da forma como a gente se organiza historicamente enquanto sociedade, enquanto classe, eu acho que é um espaço muito potente também para a gente construir juntos, né, de forma coletiva, esse processo de formação,
construir uma convivência mais democrática, uma convivência ética, que seja pautada em valores, né, como respeito, coletividade, diversidade, porque eu acho que isso é importante, assim, e se a gente, né, se a gente fala de educação, se a gente fala dessa estrutura coletiva da qual a gente faz parte, porque a gente não vive sozinho, né, nós somos seres sociais, eu acho de fato muito importante a gente promover essas discussões, a gente enxergar a educação e as potencialidades, as perspectivas que a educação traz pra gente pensar nos processos de vida em sociedade, na construção de um projeto societário que passa necessariamente pela escola, porque a escola é um espaço de formação, de produção de conhecimento, enfim. Então, eu enxergo muito a educação como esse campo de contradição, sabe? De valores dominantes, enfim, de reprodução, né, desses contextos, mas ao mesmo tempo da possibilidade de a gente construir algo que venha romper com esses valores, que venha romper com uma ideologia mais discriminatória, mais dominante, né, da passividade, né? Eu acho que a gente precisa, de certa forma, contribuir para a qualidade crítica da educação, né, para a consciência crítica, né, humana e cidadã. Então, eu enxergo a educação muito assim, sabe? E isso que você falou, Vitória, se relaciona com um dos nossos objetivos, que é a promoção da qualidade do ensino em uma perspectiva inclusiva. E aí, obviamente, a gente não fala só da educação especial, a gente está falando da inclusão de fato de todos os cidadãos, de toda a diversidade que existe na nossa sociedade. Acho bom frisar também, ainda sobre a promoção da qualidade do ensino em uma perspectiva inclusiva, que a gente precisa, então, se a gente vai trabalhar nesse sentido, promover a inclusão real dos segmentos que foram sempre historicamente, Marginalizados, né? Isso, marginalizados, exatamente. As mulheres, os negros, a comunidade LGBTQIA+, as pessoas em situação de vulnerabilidade social e pobreza também são muito discriminadas, as próprias pessoas com deficiências. E eu gostaria de voltar um pouco, Rose, Vitória, né, professora Lana, nos desafios da educação. Tem um detalhe muito grande. Há uma demanda muito grande por serviços exatamente nos contextos de vulnerabilidade social. É algo que, mesmo com a nossa chegada, deixa a gente um pouco angustiado, porque não adianta a gente encaminhar se as políticas não estiverem funcionando e conseguindo, de fato, atenderem os cidadãos, os alunos, ou a comunidade escolar como um todo, numa perspectiva universal também. A gente sabe que, às vezes, a demanda é muito, muito maior que a oferta. E isso deixa a gente muito apreensivo, porque muitos dos encaminhamentos envolvem questões de saúde mental, que são urgentes, muitas vezes. Então, já gostaria também de fazer um convite à aproximação de toda a rede socioassistencial dos nossos territórios, né, Vitória? Sim. Porque o nosso trabalho é intersetorial com a psicologia, mas também com as outras políticas. Inclusive, a gente precisa muito da política de assistência, da política de saúde, para que a gente possa fazer os encaminhamentos e para que, de fato, os nossos alunos e que a nossa função seja cumprida nessa perspectiva de atendimento integral, né, dos nossos alunos, essa visão holística do aluno, da família, da comunidade escolar. Então, um grande desafio que eu identifico é essa alta demanda, essa procura pelos serviços sociais, isso, pelos equipamentos, aí sejam consultas com neurologistas, psicólogo também, bastante, psiquiatra. A gente vê identifica uma demanda muito grande. E eu lembro também, agora, a Rose perguntou sobre como a gente enxerga. Eu identifico na educação um grande desafio
que não é só do acesso, mas de uma permanência, e uma permanência que promova de fato uma aquisição de conhecimento, que oportunize para os nossos, das nossas alunas e alunos ascenderem até níveis elevados, outros níveis de ensino, para escapar de algo que a própria Vitória comentou, essa formação generalista, meramente voltada para o mercado de trabalho. O próprio espaço da educação é muito potente e é importante a gente utilizá-lo para trabalhar tanto os temas transversais quanto essas outras questões que envolvem aprendizagem, no gerenciamento das emoções, do conhecimento, da importância, de fato, de concretizar uma convivência, um espaço de convivência democrática na escola e na sociedade. Porque, naturalmente, os conflitos fazem parte tanto do processo pedagógico quanto da sociedade. Só que a proposta é exatamente resolver e lidar com essas questões de forma dialogada, através de uma comunicação não violenta e de uma melhoria, de fato, das relações interpessoais, a partir do nosso trabalho contínuo em rodas de conversas, em palestras, em oficinas, trabalhando todas essas questões. Tá. Eu vou aproveitar o corte. Vocês falaram aí de diversos desafios, né? Se a gente for enumerar, são imensos, né, os desafios. Sim. Mas uma dúvida que eu tenho é o seguinte: o NAI é relativamente novo, né? E, assim, quando vocês forem recebidos na escola, a gente só ficou sabendo, enquanto professor, a gente ficou sabendo. Então, como que você vai lidar com o NAI, sendo que a gente não sabia realmente o que seria trabalhar? Sim. Então, é uma crítica e uma abertura para uma negociação. A gente está terminando Claro. o ano, né? E como que o NAI vai começar esse ano com as escolas, que eu acho que é importantíssimo, porque eu tenho a impressão que ficou, igual vocês já tinham falado, né, Renato? O NAI chegou na escola, eu acho que ninguém sabia o que era o NAI, como que vocês iam trabalhar. Aos pouquinhos, né, a gente foi percebendo. Então, essa é um dos desafios, vocês falaram muito bem, né? Esse acolhimento na escola, né? Sim. Quem que está vindo, o que vai ser feito, como que vocês podem ajudar a escola. Eu acho que isso ficou um pouquinho no ar, né? Eu faço isso uma crítica ao que eu vivenciei, né? Agora eu já estou acostumado com o Renato. Renato chega lá... Já né? participei de uma reunião de módulo ao sábado, né? Exatamente para apresentar Isso. um pouco das propostas, Né? de trabalho. Isso, porque os desafios, gente, eu acho que a gente Pipocam, pode né? E não ficar- para. pode ficar o ano inteiro aqui questionando. Exatamente. E eu achava, isso é uma opinião, né? Achava que, será que assim, logo no início do próximo ano, como que a gente pode fazer um trabalho bem... De abordagem, de mesmo, abordagem. de apresentação do trabalho. que Sim. eu achei isso importante, Já está né? previsto, né, Vitória? Já está Ah, previsto. bom. Sim, justamente porque eu acho que a gente chegou e tem muitas pontas soltas mesmo, gente. Sim. Isso é super normal. Vocês estão A gente- começando. sim, a gente está começando. O NAI é recente, é pós-pandêmico. Isso. E a gente não teve uma apresentação formalizada nas escolas, né? Não fizeram isso com a gente. A gente teve que simplesmente se virar. A minha metodologia de trabalho, eu fiz questão de começar pelos professores, porque eu acho que a gente está introduzindo num processo de trabalho e os professores já têm uma trajetória na educação, eles conhecem o contexto da escola muito mais do que nós, porque a gente está chegando agora, está se apropriando ainda, né? E são muitas escolas para a gente se aproximar, para ter essa apropriação de fato, leva um tempo. Mas eu fiz questão, assim, de começar com os professores, com os especialistas, com os profissionais da educação, antes de me aproximar e de ter um contato direto com os estudantes dentro de sala. Que eu acho que é importante até para eles, porque assim, como a gente não está na escola todo dia,
eles vão ter que dar de alguma forma, né, essa continuidade ao trabalho que a gente começou, assim. Não é querendo aprofundar uma sobrecarga de trabalho que eu sei que já existe, mas eu acho que é um trabalho que tem que ser estruturado e que tem que acontecer coletivamente. A gente vai precisar dos professores, né? A gente não Sem trabalha dúvida. de forma isolada, não dá certo. Então, assim, comecei com os professores. Para o ano que vem, a expectativa é que a gente consiga, minimamente, né, consolidar uma agenda de trabalho, porque o nosso trabalho é assim. Por ele ser itinerante, a gente tem que dar prioridade para algumas questões emergentes, mais agudas, que vão aparecendo e que não podem esperar. Isso é muito ruim, porque a gente fica naquele apaga-fogo. É o que eu falei, essa dificuldade de inserir e de ser reconhecido como profissional da escola também, né? Não como profissional externo. E que é uma pena, né? Vocês não poderem ser mais profissionais trabalhando. É uma pena, eu acho que com certeza toda escola deveria ter uma equipe, um assistente social, um psicólogo, enfim, para apoiar, para ser esse apoio especializado que toda escola precisa, gente, né? Escola é diversa, são múltiplas questões. Então, assim, para o ano que vem a expectativa é que a gente consiga construir essa formação do NAI aqui da Metropolitana A, para a gente levar para as escolas, conversar com os profissionais. A expectativa também é que o profissional de psicologia chegue, porque a intenção do NAI é fazer esse trabalho em dupla, só que eu e o Renato, a gente está sozinho no nosso polo. É verdade. E faz muita falta, assim, ter alguém, ter um psicólogo, né, da psicologia escolar, né, que eu acho que é um espaço que ele também vai ter que demarcar nas escolas, assim. Então a expectativa é essa formação, é que a gente consiga passar em todas as escolas, né, em conjunto, para trazer essa visão de uma equipe do NAI. Participar da elaboração do projeto, do próprio projeto, né, política pedagógica das escolas, observar datas, propor ações conjuntas, obviamente já aproveitando também projetos que já foram iniciados pela escola, né? É importante a gente dar continuidade, verificar a possibilidade de incluir, alinhar as ações do NAI a essas outras ações. E pegando um gancho no que a Alana falou, cada profissional tem a sua metodologia. Eu já utilizei uma metodologia diferente. Eu me apresentei para a direção, para as especialistas, para a vice-direção, e já optei para ir direto atender os alunos e me apresentar para os professores, ir falando sobre o NAI, ou na mesa do café, ou dentro da sala de forma breve, ou no final das minhas intervenções, me recordo, né, professora Lana, eu lembro que eu expliquei no início e sempre fui complementando. Então, a expectativa é de fato isso, torcer para que o nosso NAI seja composto. A gente já é conhecido pela maior parte das equipes, vamos iniciar um planejamento junto para ficar bem claro qual que é a nossa função e, de fato, iniciar todo esse trabalho. Eu gostaria até de relembrar, acho que seria muito instrutivo, sim, sabe, Lana? A gente relembrar quais os objetivos do NAI. E aí a gente pensa no apoio ao processo de ensino-aprendizagem, na identificação e atendimento das demandas psicossociais que naturalmente vão impactar, a Vitória já falou isso, vão impactar a comunidade, a comunidade escolar. Não dá para a gente pensar que um responsável por um aluno que esteja passando por um desemprego ou um problema de saúde, demandando às vezes até consultas, que é algo que a gente já comentou aí, daí a importância de funcionamento e de que as políticas públicas de fato cumpram os seus objetivos, né, de atendimento dos cidadãos de forma integral. Lembrar também da prevenção, outro objetivo do NAI, prevenir e minimizar a questão social dentro da escola, a Vitória já falou, aí é a violência contra de gênero, ou discriminação, ou intolerância religiosa, tudo isso fatalmente vai passar pela escola. O portão da escola não impede que esses problemas venham a se manifestar, aparecer, atrapalhar o desenvolvimento do aluno
que é exatamente para enfrentar esses desafios dessas questões psicossociais. Falando nisso, lembro também da contribuição, né, contribuir junto às escolas, e eu falo de toda a comunidade escolar, na mediação de conflitos, seja entre os estudantes, seja entre a própria equipe da escola. É importante a gente lembrar que a própria educação em direitos humanos, ela pressupõe, eu estava relendo para me preparar para algumas ações do NAI, a importância não só da gente trabalhar uma educação em direitos humanos, mas a gente experimentar, usufruir esses direitos. Melhor do que falar, saber o que são direitos humanos, quais são, é a gente ter essa vivência, ou seja, saber que de fato a sociedade está contemplando, está atendendo e está promovendo de fato uma justiça social, a inclusão, né? A diminuição da desigualdade, que inclusive, agora eu posso voltar, eu enxergo a educação brasileira exatamente nesse ponto, diante de uma desigualdade tão grande, e infelizmente o nosso país é um dos líderes mundiais em desigualdade social. Isso fatalmente vai rebater na educação, em toda a vida do sujeito, né? Daí a importância dessa atenção, desse trabalho intersetorial e da articulação da rede com a rede socioassistencial também, para que a gente de fato consiga dar um encaminhamento adequado, né, para os casos das famílias, dos alunos e, claro, numa perspectiva de ações coletivas, né? Roda de conversa com os pais, para trabalhar esses assuntos, com os estudantes, com a equipe da escola. Isso é tão importante, né, essa tratativa de como que funciona, né, o trabalho do NAI, Sim. como que ele pode auxiliar. Sim. Porque o que eu tenho visto, né, um dos problemas que a gente sofre muito dentro da escola, com bullying, com violências das mais diversas, né? Sim. E isso tenha causado, assim, da minha observação, isso tem causado um sofrimento muito grande para o professorado e para a equipe pedagógica. Sim. Não é só o aluno que está sofrendo com esse processo de violência. Esse, igual você falou, né, Renato? Isso Exatamente. tudo no portão da escola, o muro Não da vai escola, barrar. ele não Não vai barra. barrar. E todos nós fazemos parte desse contexto. Sim. Sim. Então, é muito importante O aluno que chega com fome, às vezes chega com machucados esquisitos, que a gente precisa observar e dar encaminhamento, pensando na nossa função protetiva. Isso. Né? A gente, enquanto professor, é o tempo todo observando, mas isso está também tem professores que eu conheço que estão num processo de sofrimento. Sim. Sofrimento por uma série de fatores que estão presentes na escola, que eu acho que se tivesse uma ação efetiva mesmo de equipes, de mais equipes trabalhando, a proposta, a gente poderia, exatamente, né, a proposta eu acho que poderia sanar isso, sim. melhorar, né? Isso. Sanar nunca, eu acho que a gente prevenir não consegue. e minimizar. Né? Né, Rose? Eu acho que uma sugestão muito boa seria fazer com algum componente curricular um trabalho desde o início do ano até o final, porque é um tema que ele não é para se tratar em uma data específica, em um dia específico, mas sim o ano inteiro. Ainda mais com a chegada da nossa parceria com o Senai, que a Secretaria está fazendo, no Engenheiro Prado Lopes, no ano que vem nós teremos o curso de automoção industrial e mecatrônica, em parceria com o Senai, teremos aulas dentro do Senai. Então, assim, será um grande avanço para a comunidade, será uma profissionalização diferente, um curso que muitos, às vezes, não conseguiriam pagar, mas através do Trilhos de Futuro está vindo para a escola gratuitamente. Os meninos sairão da escola 2 dias por semana, com transporte, com tudo pago, para ir ao Senai estudar. E será que realidade que eles vão encontrar lá? Será que eles vão ser recebidos como eles desejam?
Ou eles vão receber aos demais? Como é que eles vão se sentir? Então eu vejo uma necessidade de um trabalho em conjunto com algum professor do início ao fim do ano. Sim, Porque não precisa, não pode e não deve ser, em hipótese alguma, esporádico. Uma semana contra o bullying, uma semana contra o racismo, ao longo de todo o ano letivo. De todo o com ano certeza. letivo, até mesmo para mexer com a autoestima deles e eles verem que eles têm potencial para ir muito longe. No Engenheiro Prado Lopes, nós tivemos uma redação 900 no Enem. Se Olha nós que beleza. tivemos uma 900, a gente tem potencial para ter 1000. É. E por que não temos mais? Porque às vezes as pessoas não acreditam em si. E por às vezes a gente está tão embrenhado na nossa vida, a gente está tão ali. Eu falo que nos meus estudos de psicopedagogia, neuro, no conhecimento, às vezes a gente precisa de alguém de fora para dar um safanão na gente mesmo e a gente acordar. Porque a gente está tão emprenhado na gente que a gente não acredita nem na gente mesmo. E várias vezes, te interrompendo, várias vezes alunos, eles não têm vergonha, às vezes até de chegar pra gente falar alguma coisa. Sim. Por mais que você pergunte, por mais que você questione, que a gente sabe o comportamento do aluno dentro de sala, ou do aluno no ambiente escolar. E, às vezes, uma terceira pessoa, ele vai ter confiança de contar algum sofrimento que ele está tendo. Construir Né? vínculo, né? E aproveitando o gancho aqui, que legal de ter uma escola técnica, né? Pessoal, eu também sou professora de escola técnica e é Ultramig, não é importante, isso? doutora Até conheço. Isso. E aí eu vou te falar, tem sido feito até na grade curricular algumas disciplinas que acompanham o aluno durante toda a trajetória. Pois é, então assim, eu acho que são 2 cursos muito bons para a comunidade. Muito bons. Excelentes, né? E hoje seria uma forma do NAI entrar diretamente ajudando o professor, o diretor, né? Ajudar a escola e num todo, Sim. o aluno num todo. Que é exatamente a proposta, a comunidade escolar. Isso. E aí, como vocês relatam esse problema do tempo de atender várias escolas, a parceria com o professor seria a comunhão do tempo. Sim, Que seria um apoio as dentro das salas de especialistas, aula. né? Fundamental. Dentro Para da uma sala de aula. continuidade, né? Do trabalho. Então, acho que seria fundamental a importância para todas as escolas, né, Isso. Lana? Que tivesse essa parceria dentro de algum conteúdo. Que a gente já é tão massacrado com o calendário, né? Ou vem um calendário assim, totalmente engessado, tem horas que a gente não consegue nem trabalhar no calendário. Então chegamos ao final de mais um Pod Connect. Eu gostaria de agradecer muito pelo convite à BHZ Connect. Gostaria de lembrar algo que eu falei no início, pedir para vocês seguirem a BHZ Connection e as escolas Engenheiro Prado Lopes, Geraldina Soares, Paulo das Graças, nas redes sociais. Eu agradeço a oportunidade, né? Foi uma troca muito rica. Eu agradeço a BHZ Connect, as professoras e ao Renato, né? Que também é do NAI e está nesse compartilhamento aí de ações comigo, foi muito bom. Eu espero que todos tenham gostado do nosso conteúdo, né? E que o ano que vem, quem vier para o primeiro ano, venha estudar no Engenheiro Prado Lopes, que a gente possa ter uma ação em conjunto no nosso curso de automação industrial e mecatrônica, hein? Obrigada, gente! Eu também só tenho a agradecer a BH Connection e ao convite, né, que foi feito pelo Renato, pela Vitória, para a participação nesse podcast. E também estamos aguardando os alunos lá no Geraldina Soares. Isso, gostaria de agradecer a presença das professoras, da professora Lana, da coordenadora pedagógica Rosimeire e da minha colega do NAI, a Vitória.